Olá bonitão, olá bonitona, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, mais uma vez juntos e obrigado por confiar no nosso trabalho e por acessar esses vídeos. Hoje nós vamos falar de uma figura muito importante. Nós estamos fazendo a transição de Gênesis já entrando em Êxodo e assim, como uma retrospectiva rápida de Gênesis, a gente tem algumas figuras muito importantes. A primeira delas, Abraão, um cara importantíssimo. Deus chega a falar, esconderei alguma coisa de Abraão? A Bíblia fala desse relato de relacionamento de Deus com Abraão muito forte. Depois vem os seus filhos, que também são os patriarcas de Israel, Isaac, Jacó, mas José, nós fechamos em José. Claro, não podemos esquecer de Adão, da história de Adão, não podemos esquecer de Noé, e assim vai até chegar aqui a José. Mas agora nós estamos entrando em Êxodo. Êxodo é a passagem, Êxodo é quando o povo de Israel, o povo hebreu ainda, sai do Egito e vai rumo à Terra Prometida. Todos nós sabemos que essa promessa foi feita a Abraão. Deus promete a Abraão. O povo de Abraão, os filhos de Abraão, viveriam na terra de Canaã. Deus faz com que Abraão ande por toda a terra de Canaã, para mostrar a Abraão onde os seus filhos, onde o povo, o grandioso povo, que a Bíblia vai dizer que é um povo muito grande. Não sei se você lembra, Deus chama Abraão para fora da tenda à noite. E ele estava no deserto. Deus fala assim, Abraão, olha agora para o chão. Conta quantos grãos de areia tem. Ele falou, é impossível contar. Ele falou, assim também será o seu povo. Agora olha para o céu. Conta quantas estrelas tem no céu. Ele falou, é impossível contar. Ele falou, assim também será o seu povo. Então Deus faz uma promessa muito grande a Abraão. E se consolida essa promessa. E o povo, a promessa de Abraão começa em Isaac. Ok? Isaac vem seu filho Jacó. Jacó entra no Egito por bênção de Faraó. Ok? Todos lembram da história de José. José vira governador do Egito, uma pessoa importantíssima no governo de Faraó, um cara que entrega resultados incríveis para Faraó. Faraó era tão contente com o trabalho que José desempenhava, do resultado que ele desempenhava, que quando o Faraó descobriu que o pai de José e seus irmãos estavam vindo para o Egito, ele fala, escolhe a melhor terra. Eu quero que você escolha o melhor para a sua família. Tamanho é o resultado que José dava para o Faraó. Claro, tudo isso arquitetado como um plano de Deus. Mas o que é importante entender? A gente precisa entender que José entra no Egito, seu pai Jacó entra no Egito e eles são um pouco mais de 70 pessoas. E agora quando eles vão sair do Egito, existem estudos que falam de 600 mil homens e de até 3 milhões de homens. Mas vamos colocar no menor, 600 mil homens. Não está contando mulher e não está contando criança. Então nós podemos colocar aí facilmente pelo menos 3 vezes mais, 4 vezes mais. Vamos colocar 2 milhões de pessoas. Entraram 70. E vão sair 2 milhões de pessoas no mínimo. Quando eles entraram, José era o governador. José mandava e desmandava no Egito. Agora, quando a gente entra no livro de Êxodo, a primeira coisa que fala é, e então subiu o Faraó que não conhecia José. O tempo entre a entrada de José e o governo de José para esse Faraó mudou. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo hebreu, ficou preso como escravo por mais de 400 anos, ok? Entre o tempo que eles entraram e saíram. E precisa entender, 400 anos de escravidão é muito tempo. São muitas gerações que nasceram escravas, ok? Morreram escravos. Você imagina o que alimentava esse povo? A promessa que um dia Deus tiraria eles do Egito e levaria para a Terra Prometida, porque essa foi a promessa que Deus deu a Abraão, a Terra Prometida. Então eles tinham essa promessa no coração, passada de geração em geração,
geração em geração. Todos aqueles escravos que já nasciam escravos e morriam escravos, tinham no seu coração: um dia Deus vai vir, vai nos visitar e vai nos tirar dessa escravidão e vai nos levar para uma terra nossa. Deixaremos de ser escravos para ter uma própria terra. E essa não é qualquer terra, ela é uma terra que mana, ela é uma terra que é produtiva, ela é doce, ela é produtiva, ok? Então esse era o sonho, o desejo, a expectativa no coração do povo. E aí entra uma figura importantíssima, que é Moisés. Moisés é tão importante na história bíblica que, certa vez, o povo se rebela contra Moisés. E Deus fala: a uns eu falo por profetas, a outro eu falo através de sonho. Mas Moisés, meu amigo, esse eu falo face a face. Então veja, Moisés, ele era amigo de Deus. Moisés, em determinado momento, nós vamos estudar tudo isso dali para frente, mas em determinado momento Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou fazer de novo igual eu fiz em Adão, eu vou resetar, em Noé, vou resetar tudo, vou começar de novo por você, né? Moisés era um cara de tamanho relacionamento com Deus que ele foi o único na Bíblia que passou por 2 períodos de 40 dias sem comer e sem beber na presença de Deus. Então a gente precisa entender, não é qualquer um. Até hoje, os judeus se modelam pela lei de Moisés. Então Moisés não é qualquer um. Moisés é um cara especial. E o que eu quero abrir para você um entendimento é o seguinte: Deus tinha um plano de tirar o povo da escravidão. Mas não era qualquer pessoa que poderia fazer isso. Essa pessoa tinha que ser uma pessoa treinada, trabalhada. Lembra que nós falamos? José foi treinado para ser governador. Deus precisava treinar um homem para liderar, tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. E ele começa a história de Moisés no nascimento. Quando Moisés nasce, havia um decreto de que não poderia nascer meninos. Toda criança tem que ser morta pelas parteiras. E a Bíblia diz que quando José nasceu, José nasce um bebê muito formoso e bonito. E as parteiras não quiseram matar as crianças e José. Só que tinha um problema. José era uma criança, era um bebê. José chorava. Moisés era uma criança, era um bebê lindo, formoso. Todo bebê chora, todo bebê reclama quando está com fome. Então ele tinha as coisas de bebê. E chegou um tempo em que a família não conseguia mais esconder Moisés. E aí, para não ver os egípcios matarem seu filho, a mãe decide, o pai decide, levar para o Nilo e ali deixar com que o Nilo, então, que Deus guiasse o rumo de Moisés. E todos nós sabemos, Moisés foi parar na casa de Faraó. E Moisés foi treinado para ser um governante, um faraó, um rei. Moisés foi treinado na casa de Faraó, entendendo os costumes, os deuses, a economia, a cultura. Moisés era um homem culto. Moisés era um homem estudado. Moisés não era qualquer um. Depois de José, Moisés é aquele que vem com todo o conhecimento de administração, conhecimento de governo, conhecimento, porque ele foi treinado para isso. E nós vamos ver e vamos contar daqui para frente essa história linda que Moisés desempenhou na Bíblia. Mas o que não podemos esquecer é que Moisés foi treinado. E parte do treinamento de Moisés fez com que ele ficasse 40 anos no deserto, trabalhando, cuidando de ovelhas, até que Deus achasse o tempo certo. Porque existe um treinamento, meu querido, minha querida, que é o treinamento intelectual. Moisés, enquanto estava na casa de Faraó, recebeu todo o treinamento intelectual. Ele era um cara inteligente e culto. Mas existe um outro treinamento, que é o treinamento espiritual e comportamental. Moisés precisava passar
por esses treinamentos. E por isso, Moisés, até 40 anos, ficou sendo treinado para ser um grande líder. Depois, ele é exilado. Faraó busca matá-lo e ele foge do Egito. E por 40 anos, ele ficou cuidando de ovelhas. Por que um grande líder precisava cuidar de ovelhas? Porque agora ele precisava ajustar o seu treinamento espiritual e o seu treinamento comportamental. Não foi fácil para Moisés. Depois de 40 anos vivendo no alto escalão da sociedade, comendo do bom e do melhor, tendo muitos escravos para servi-lo, agora viver 40 anos para servir, onde quando ele tinha no Egito muitos escravos para cuidar de tudo, agora é ele que cuidava. Então Deus tratou agora o emocional, tirando aquele ímpeto de ser em que todos o serviam, e Deus trata o espiritual. Durante 40 anos, Moisés teve encontros com Deus, foi treinado por Deus. É claro que a Bíblia vai dizer que não foi os 40 anos de treinamento com Deus. Deus vai aparecer para ele na sarça ardente, mas foram treinamentos. Por quê? Porque aonde Moisés estava debaixo do legado do seu sogro, Jetro. E o sogro de Moisés era um homem temente a Deus. Então, assim como por 40 anos ele ficou no Egito sendo treinado pelos deuses do Egito, agora por 40 anos ele é treinado por Deus, ouvindo Deus, estudando sobre Deus, até que ele tenha um encontro com Deus. E aí inicia-se o ministério de Moisés. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Meu querido, que Deus te abençoe e saiba, se Deus treinou José, se Deus treinou Moisés, Deus está treinando você. Agora, José foi levantado como governador, Moisés foi levantado como o líder que tirou o seu povo da escravidão. Deus está treinando você para uma grande missão. Que Deus te abençoe, fique firme, grandes coisas Deus tem para mim e para você. Até o próximo vídeo.